Bom, agora a gente vai para um assunto importante que até na abertura eu falei para vocês, é sempre recorrente e atual quando a gente fala dessa especialidade, né, do cirurgião, da cirurgia vascular. Eu brinco que é uma especialidade que tem que caminhar na vida da mulher igual o ginecologista, porque tem ali questões envolvendo as pernas, os vasinhos, os inchaços, a cor da pele, que podem indicar muitos outros problemas. Então hoje a gente convidou o Dr. Caio Focácio, cirurgião vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Bem-vindo, doutor. Sempre um prazer te receber. Estávamos com saudades. Fazia tempo que você não vinha aqui, né? Tudo ótimo. É uma oportunidade realmente para o público tirar dúvidas quando a gente está falando dos vasinhos e até dessas manifestações ali cutâneas. Sim. Ou, né, até pensando ali na questão vascular que podem indicar outros problemas, né, doutor? Sem dúvida. As pernas dão bastante dicas para a gente, né? Muitas vezes do que está acontecendo com o nosso organismo. Porque, do ponto de vista vascular, as artérias levam o sangue para irrigar as coisas, irrigam, e as veias têm que trazer de volta. Então, como isso está fazendo parte de todo um metabolismo, às vezes um inchaço, um edema, uma alteração de cor, uma alteração nas veias, etc., pode dar muito sinal de outras coisas que podem estar acontecendo no corpo. O que é normal, doutor? Antes da gente falar então dos probleminhas que podem indicar questões, o que a gente considera normal? O normal é o indivíduo não ter inchaço e a coloração das pernas e dos pés ser como das mãos. Então, a hora que você aperta, fica branquinho, depois rosadinho de novo. Isso seria o normal, né? Que você ter boa perfusão, você ter uma temperatura adequada dos membros, os membros inferiores como os membros superiores. Isso, então, quer dizer, as pernas como os braços. Isso é como deveríamos ser todos, né? Um cansaço após um dia todo, uso de salto, enfim, um dia de trabalho, uma atividade física, né, que tenha sido extenuante, enfim, pode dar uma dorzinha, mas isso também está dentro de um quadro normal. Sim, como tudo. Por exemplo, você vai fazer um dia musculação intensa, vai fazer membro superior, costa, etc. Você faz muita força, no dia seguinte você vai sentir aquela dor muscular. A perna é a mesma coisa. Então, quando você tem alguma insuficiência venosa, aí você pode sentir esse tipo de cansaço na perna, etc., mesmo sem fazer atividade intensa. Entendi. Então, principalmente nos indivíduos sedentários, você tem, fica o dia inteiro de pé, eu sou caixa de banco, né? Sim, não existe mais essa profissão, né? Não, às vezes no supermercado, enfim, mas... Então, você fica lá o dia inteiro meus em pé. Meninos ficam bastante tempo em pé. Andando pouco, no final do dia, aquela sensação de peso, isso com certeza pode indicar um grau de insuficiência venosa. O que é a veia? É o que traz de volta para o coração. Então, quando você tem a parte do sistema venoso profunda, que é a parte que leva 70% desse retorno, fica dentro da musculatura. Superficial leva só 30% e fica fora da musculatura. Então, quando você está usando a musculatura, você está bombeando esse sangue de volta para o coração. Eu vou colocar isso um videozinho, ajuda. doutor. Eu acho que a gente não tem? Um vídeo para mostrar? Ó, explica para a gente então com as imagens. Quando você tem, então, por exemplo, aqui está mostrando, né? Então, a artéria leva o sangue para irrigar e a veia é o que traz de volta. A bomba está sempre em cima. Tá. Né? Então, e o que bombeia de baixo para cima? Geralmente, a panturrilha. Tá. Nós temos 7 mecanismos que trazem o sangue de volta para o coração, mas a bomba plantar, da planta do pé e a panturrilha são os mais importantes. Então, quando você está lá malhando a sua panturrilha, fazendo seu exercício, é ótimo para o seu retorno de sangue. A gente tem algumas pacientes que a gente até indica a elastocompressão, que é o uso de meia elástica, porque isso facilita esse retorno também. O que você está vendo aí, aqueles vasinhos que apareceram, é o primeiro grau de insuficiência venosa, que são as telangiectasias, são os vasinhos que começam a aparecer. A doença venosa, se a gente falar de insuficiência venosa, vai do grau 0, que é quem não tem nada, que eu nunca vi ninguém. Difícil, né, doutor? Até o grau 6. Então, ele começa com os vasinhos, depois veias a partir de 3 milímetros, depois edema e depois as alterações de pele.
Então, a gente precisa evitar essa progressão. Então, nos primeiros sinais, é legal a gente já procurar uma ajuda, porque isso facilita o tratamento. Tá certo. A gente já vai falar então do grau e que tipo de intervenção pode ser feita, mas vamos colocar na tela aqui algumas causas. A gente comentou da questão do inchaço, da mudança da cor da pele, a gente tem tudo isso, então colocamos agora, né, Glaucia? A gente vai seguindo. Então, primeiro, varizes, causas, genética, sedentarismo e hábitos de vida. Fatores desencadeantes da doença varicosa. Primeiro fator, hereditariedade. Segundo, hereditariedade. Terceiro, depois vem o resto. Depois vem o resto, idade, entendi. sexo, raça, postura, que é o fato da gente ser bípede. Certo? E aí tem ainda gestação, uso de anticoncepcional, etc. Mas a grande maioria dos fatores desencadeantes da doença varicosa não tem cura. Então é melhor você tratar a doença durante o desenvolver da vida. E é melhor você tratar três vezes uma doença pequena do que esperar a evolução para ter alteração de pele, porque o tratamento fica muito pior. É verdade. Vamos para a próxima, já tem perguntinhas do público na @VocêBonitaTV. O inchaço, doutor, vamos entender o que a gente tem que reparar. Aqui como causas, cansaço, insuficiência venosa crônica, problemas renais e cardíacos. Quando inchaço é uma coisa que a gente precisa ficar bem atento. Por quê? Quando você tem inchaço das duas pernas, a gente logo pensa em alguma patologia sistêmica. Certo. Ou renal, você não está filtrando bem, ou cardiológica, você não está tendo força para bombear tudo que tem que trazer de volta. Tá. Então, vamos pensar nas duas principais causas, renal e cardiológica. Certo. Incham, edemaciam as duas pernas. Do ponto de vista vascular, geralmente uma perna edemacia diferente da outra. Certo. Porque você nunca tem o mesmo grau de insuficiência venosa numa perna e na outra. Na outra, entendi. Uma doença vascular mais comum que pode também dar edema das pernas, trombose venosa. Então, se você tem a formação de um coágulo dentro do sistema venoso profundo, você tem uma trombose venosa profunda. Isso pode inchar também, e geralmente uma perna só. Uma perna. Então, o que chama mais atenção, não que os outros casos também não chamem atenção. Às vezes o próprio vascular consegue identificar e encaminhar o paciente para outra especialidade. Na nossa especialidade, o exame físico é essencial. Então, a gente pôr a mão no doente, a gente fazer o exame físico é essencial, porque de lá sai 75% do diagnóstico. Olha, e você tem até um aparelho, vamos mostrar o aparelho agora, pensando aí nessa questão, que claro, pode ajudar, né? Isso aqui, Carol, é um aparelho de realidade aumentada. Então, se às vezes a gente não está vendo as coisas, a gente usa isso daqui para conseguir ver com mais clareza. Ele ilumina as veinhas, que estão até 3 milímetros a 5 milímetros da pele. Tá vendo? Então, você tá vendo suas veinhas aí. Tô vendo. E quando você tem veias varicosas, né, que são veias mais dilatadas e tortuosas nas pernas, a imagem fica ainda mais bonita. Porque entendeu? daí Isso. grita assim. Porque quando você tem veia mais grossa, ó, tá vendo na minha mão? Você as E veias... aí quando tem alguma questão que enfim, complicada, ela vai aparecer mais forte. Quando você tem veia varicosa, que são veias, por definição, dilatadas, com perda da sua função, certo, e tortuosas, às vezes você não vê essa veia. E ela está embaixo da pele. Então você vê que tem uns vasinhos, e embaixo desses vasinhos pode existir uma veia que nutre os vasinhos. Aí você faz aplicação, não melhora. Entendi. Aí você vai, a hora que você põe o aparelho, você vê aquele desenho da veia embaixo, que seria a veia que a gente chama de nutridora, e aí já faz o diagnóstico das varizes. Aproveitando, doutor, que você está falando de diagnóstico, a gente tem essa possibilidade e outros exames que seriam importantes, né? Até o Doppler, como é que é essa investigação? O ultrassom é um exame, é um tipo de exame hoje que faz parte do exame físico no cirurgião vascular. Então, para quase todas as doenças vasculares, o ultrassom, que é um exame nada invasivo, né? É um exame que você faz passando um gel na pele e pode fazer. Você consegue ver muitas características das artérias e das veias. Tá. Então, ela pode te dar muito dado. Então, a gente usa o ultrassom para quase tudo hoje em cirurgia vascular. Né? Super importante. Tá aí. Mandem mensagens no @VocêBonitaTV, a gente segue pro próximo. Então, além do inchaço, a gente tem mudança na tonalidade da pele. Pode ser má circulação e inflamações vasculares. Nesse caso, doutora, numa perna
perna só também? Então, geralmente sim, porque o que acontece? Quando você tem uma insuficiência arterial, isso quer dizer, o sangue não chega, geralmente a perna fica dolorosa, principalmente a movimentação e pálida. Então, a hora que você olhar característica, um é bem rosinha, o outro é pálido, branco e frio, o outro é rosinho e quente. Entendi. Então, leva a gente a pensar numa insuficiência arterial. O contrário, um membro mais violáceo, mais quente, mais edemaciado, etc., leva a gente a pensar numa insuficiência venosa. Então, quer dizer, o sangue chega, mas não consegue voltar de maneira adequada. Então, a coloração e a temperatura realmente são muito importantes. Não pode bobear, tem que ficar de olho. Tem mais um, olha lá, quando a gente está falando aí do mau funcionamento dos rins. Isso também vai ter um impacto no inchaço da perna, né? Carol, isso é super importante, porque a doença renal crônica hoje é a doença que mais cresce no mundo. Até 2030 vão duplicar o número de pessoas em diálise. Inclusive, o cirurgião vascular trata muito acessos para dialíticos para poder fazer diálise, etc. E é uma doença muito importante. Os principais fatores desencadeantes são a hipertensão e o diabetes. Como a gente tem muita gente que acaba não tratando essas doenças, a gente está tendo muitas pessoas entrando em insuficiência renal. E isso é uma coisa importante. Nossa. Quando o indivíduo chega num estágio a partir do 3, 4 da doença renal, ele pode sim ter inchaço das pernas, e quando ele chega no estágio 5, que o rim já não está funcionando, ele precisa de uma terapêutica ele precisa de substituição renal, que aí ele precisa substituir o rim, né? Ou por um transplante, ou por hemodiálise, ou por diálise peritoneal. E de qualquer forma, quando a gente está falando dessa questão renal, acaba sendo até silenciosa, né? Sim, sem dúvida. Por isso é importante e às vezes aos sinais. Os fatores desencadeantes, que é a hipertensão e o diabetes, são silenciosos. Pois é. Então, se você tem caso na família, é sempre bom falar com o clínico e etc. para começar a pesquisar essas doenças para tratar no começo, para não deixar chegar a ter uma lesão de um órgão como esse. Pois é. Além, então, a gente tem mais uma tela próxima agora, que é como identificar. Então, pernas arroxeadas é sinal de obstrução vascular ou doença arterial periférica. Então, arroxeadas. A doença arterial, para você ter a perna roxa, isso chama cianose. Então, o que é isso? Você fica... O sangue está chegando mal, então você tem uma vasodilatação. Os vasos da perna arteriais, eles vão dilatar, eles vão abrir o máximo possível para que chegue o sangue. E como está muito lentificada a circulação, pode ficar ainda aquela coloração violácea e geralmente a temperatura fria. Mas esses são casos mais graves, onde com certeza antes de ocorrer isso já doeu e o indivíduo já procurou ajuda. Mas é isso que é o sinal da obstrução. Mas começa assim, né? Vai ficando meio roxinho, a pessoa às vezes olha e fala, é um roxinho que eu bati. No caso de insuficiência arterial, o que a gente precisa ficar muito atento também são lesões. O indivíduo que tem insuficiência arterial, ele não pode ter lesão. Então, lesão, vou fazer a unha do pé e faz um cortinho, tira uma cutícula, etc. Aquilo pode não fechar. Micose interdigital também é importante, não pode ter lesão. Que coisa, Quem tem insuficiência arterial, eu brinco com os pacientes que eu falo que ele tem que cuidar do pé como se cuidasse do rosto. Entendi. Hidratante, etc., secar direitinho. Temos mais, olha lá, também como identificar dermatite ocre, é isso, doutor? Que é uma insuficiência venosa crônica quando o sangue não retorna adequadamente ao coração. Lembra que eu falei para você que a insuficiência arterial, a insuficiência venosa é classificada do grau 0 até o grau 6? Muito bem. A dermatite ocre começa a partir do grau 3. Do grau 3 é edema com presença de varizes. O grau 4 você já vai ter alterações de pele, que é dermatite ocre. Grau 5 teve uma ferida, uma úlcera que cicatrizou, e grau 6, úlcera aberta. Puxa vida. São os casos mais graves de insuficiência venosa. Por isso eu comentei com vocês quando eu introduzi a pauta que, para mim, essa especialidade, cirurgião vascular, é igual ginecologista para as mulheres. A gente tem que estar acompanhando realmente de perto, porque tem muitos sinais. A gente deixou essa perguntinha, aproveitem para mandar pergunta pra gente, que a gente está ao vivo. Na tela, da Elisete. Um beijo para Elisete. Eu gostaria de saber se o tratamento dos vasinhos, ele ajuda a resolver o problema ou se é só estético mesmo, doutor?
O tratamento dos vasinhos, Elisete, a sua pergunta é muito boa, porque o tratamento dos vasinhos, ele realmente funciona. Ele resolve o problema desde que você saiba qual é o problema inteiro. Então, por exemplo, como eu estava falando no bloco anterior, se a gente tiver uma variz, porque os vasinhos ficam na parte mais externa da pele, na epiderme. As veias varicosas ficam uma camada abaixo da pele. Então, muitas vezes essa veia pode estar vindo abaixo da pele e estoura na pele com os vasinhos. Essa veia é uma veia nutridora ou nutriz. Então, se você não tratar a nutriz ou a nutridora antes, vai ser impossível você tratar os vasinhos. Então, muitas vezes, você usando, por exemplo, esse aparelho que eu mostrei para vocês no outro bloco, você vê essa nutriz, consegue tratar essa nutriz e aí você trata os vasinhos de um monte de maneira que tem para tratar hoje. Mas o importante, muitas vezes, é você tratar a nutridora e depois tratar o vasinho. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Já a gente vai falar de atividade física, hein? Importante. Sheila, obrigada, um beijo. Quando as mãos ficam inchadas e avermelhadas no calor ou período noturno, o que pode ser, doutor? Então, na cirurgia vascular a gente tem um jargão, uma brincadeira que a gente fala que o membro superior, os braços aguentam tudo. Então, o que muitas vezes ocorre é o indivíduo ter isso muitas vezes até uma característica familiar, sabe? Ficam com as mãos mais quentes, tem gente que tem uma doencinha que você pode chamar hiperidrose, sim, que soa mais a mão, né, do que as pessoas no geral. Eu acho assim, obviamente pode ser sintoma de alguma doença. Do ponto de vista vascular, se for os dois lados é muito raro, mas a gente precisaria avaliar e ver se tem todos os pulsos, etc., como é que é esse edema, esse inchaço. Mas geralmente é uma coisa constitucional. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Tereza, um beijo. Tenho varizes na perna e de vez em quando queima muito, mas não tem inchaço. É necessária a cirurgia? E aí, a queimação, doutor? Não comentamos. Então, queimação é uma das principais sintomas de varizes. Parece que ela leu o livro, né? Então ela tem a queimação, o edema dos membros inferiores, são os principais sintomas. E a sensação de peso no final do dia. Então, obviamente, as pessoas morrem com varizes, não de varizes. Operar varizes, todo mundo que tem a variz precisa operar, isso é discutível. Por quê? Depende do que você faz no dia a dia, como você quer tratar e etc. Para você eliminar o problema, toda variz é cirúrgica. Agora, não é uma urgência, não é uma emergência. Você pode, às vezes, começar o tratamento clínico com elastocompressão, com uso de meias elásticas e, às vezes, em alguns casos, algum venotônico, que é uma medicação que vai ajudar esse retorno venoso. E aí, melhorou? Ótimo. No momento ideal da sua vida, no seu momento, você opera se for necessário ou se você e o seu cirurgião acharem que aquilo tem uma necessidade maior, né? Quando você achar mais adequado. Perfeito. Tem mais perguntinhas? Obrigada, Lisandra. Um beijo para você. Tive tromboflebite na panturrilha e sinto queimar sempre no final do dia. Isso é normal? Então, a tromboflebite é a formação do coágulo dentro do sistema venoso superficial. Se foi na panturrilha, muitas vezes pode ter sido da veia safena parva, que é a veia que passa atrás da perna. Na perna tem duas safenas, a safena magna, que passa pela frente mais no meio, e a safena parva, que é mais lateral e passa atrás. Então, se ela teve uma tromboflebite na parva, às vezes ela pode ter algum grau de insuficiência venosa e isso pode estar acarretando esses sintomas. Aí a gente precisa ver caso a caso específico. Tá certo. Antes da próxima perguntinha, doutor, vamos falar das meias elásticas, que hoje tem uma infinidade, né? Tem para atividade física, né? Para aquele meião, né? Que sobe na panturrilha. Tem aquelas que são recomendadas para o voo. Mas a minha pergunta é o seguinte: faz bem usar todo dia? Faz. Tudo bem usar todo dia? Tudo bem. Eu diria para 99% dos indivíduos, sim. Por quê? Porque a meia elástica ajuda muito o retorno venoso. Então, existem várias graduações de meia. Certo. A partir de 20 a 30 milímetros de mercúrio, ela já começa a fazer uma diferença. Inclusive, tem trabalhos mostrando que a recuperação muscular após a atividade física com meia elástica é muito melhor e mais rápida. Então, por exemplo, você corre corredores
pessoas que fazem atividade aeróbica constante. Se você passar a usar uma meia elástica de 20 a 30 milímetros de mercúrio, você vai perceber que a sua recuperação na musculatura vai ser mais rápida. Ai, que legal. Muito Começarei legal. amanhã. De 20 a 30. Pelo menos de 20 a 30. A recomendada para o voo? Então, a partir de 15 a 20, muita gente já usa para voo. Tá. Eu, quando vou voar, eu uso de 20 a 30 também. Tá. Porque já estou habituado e eu faço atividade física diária também, todo dia com meia elástica. Então, e precisa ser inteira ou só curtinho? Não, 3/4 já está ótimo. Tá, legal. E aí você põe 2 dedinhos abaixo da dobra do joelho e não pode dobrar a meia elástica, senão ela faz um garrote. Certo. E pode dormir com a meia elástica? Poder pode, mas como você está na mesma pressão venosa de retorno, não tem necessidade. Tá certo, muito bom. Tem perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Heloísa, um beijo para você. É possível desentupir o sistema linfático com a medicação? Então, o sistema linfático, nós estamos falando de outra coisa. A artéria é o que leva o sangue para irrigar, veia é o que traz de volta. Dessa intersecção sobra um líquido hiperproteico que se chama linfa, que é capturado pelo vaso linfático e devolvido no sistema venoso. Tá. Então, o linfático, com a medicação, você não desobstrui, mas a medicação pode ser um linfocinético. A medicação aumenta a velocidade dos linfáticos, aumenta a velocidade de esvaziamento do linfático. E essa medicação existe. Doutor, vamos falar de atividade física? Atividade física, quando a gente está falando aí dessa parte vascular, ela é tanto previne, quanto também é parte do tratamento. Sim, para a grande maioria das doenças vasculares. Então, por exemplo, insuficiência arterial nos graus mais leves, o tratamento clínico é a deambulação. O indivíduo tem que caminhar, quanto mais ele puder. Para insuficiência venosa, varizes, etc. Se você fizer atividade física, também é um protetor para você. Então, a atividade física para a maioria das doenças vasculares é bem-vinda. Aquele exercício que a gente fica fazendo assim com a panturrilha. Legal? Top. Pode fazer todo dia? Ótimo. Sabe que a gente vai para cima e para baixo, você fala, esse exercício tão simples. Não, é ótimo, excelente. A panturrilha é o coração da perna. Ela é muito importante para o retorno venoso. Então, você está exercitando exatamente o coração da perna. Tá certo. Tem mais perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Rita, um beijo. Fazendo um ultrassom para avaliação de varizes, foi detectado um TVS, é isso? É perigoso? TVS. O que é TVS? Pode ser uma trombose venosa superficial. É uma tromboflebite. Então, pode ser alguma coisa que pode ter sido recente, ou alguma coisa que você já teve e está em recanalização. Aí nós precisamos ver exatamente qual é o teu caso, né? Para a gente primeiro ver o que ele chamou de TVS, se for trombose venosa superficial, é o que a gente está falando, a tromboflebite, a gente avalia, mas geralmente é uma doença benigna. E os exames para a gente detectar as varizes e vasinhos, aqueles que a gente citou? O primeiro exame é clínico. Então, o primeiro é exame físico. Exame físico já faz 75% do diagnóstico. A gente geralmente complementa com ultrassom. Tá certo. Dá tempo de mais uma, Cláudia? Dá na tela, olha lá. Obrigada, Érica, um beijo. Por que quando os vasinhos estão prestes a estourar, eles coçam e queimam? Qual é o nome dela? Érica, desculpa. Érica, tudo bem? Érica, não só os vasinhos. Uma das sintomatologias da doença varicosa é o prurido, que é a coceira na perna, por causa da estase do sangue. Ele fica mais tempo parado lá embaixo e aí você começa a sentir essa coceira. Então, não só os vasinhos, como a doença varicosa como um todo. Mas não quer dizer que porque tem mais coceira ou menos coceira é mais grave ou menos grave? Então, não, porque a gente não pode, a gente tem que adequar cada sintoma ao indivíduo que está sentindo, né? Então, não é uma receita de bolo, né? Os indivíduos são diferentes. Né? Tá certo. Dá tempo da última, olha lá, na tela. Obrigada, Lu. Beijo. O hipotiroidismo tem relação com a má circulação sanguínea? O hipotiroideu, geralmente, é um indivíduo que é mais devagar, né? Então, ele faz menos atividade física, ele está menos exposto à movimentação. Então, eu acho que tratar o hipotiroidismo é essencial para você evitar o sedentarismo. Tá. Né? Porque, geralmente, a pessoa com
com sintomas graves de hipotireoidismo, ele é um cara sedentário. Então, eu acho que isso é o principal ponto na ligação do hipotireoidismo. Tá certo. Deixar tudo equilibrado, né, doutor? É. E fazer os exames regularmente, passar lá no seu vascular, bater esse papo, entender o que está acontecendo, porque com o envelhecimento a gente sabe que os problemas aumentam também, né, doutor? Eu vou te agradecer mais uma vez. Gente, o doutor é cirurgião vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e você encontra o trabalho dele lá nas redes sociais, @doutor abreviado, Caio Focácio Vascular, o Focácio com 2 S, tá? @doutor abreviado, Caio Focácio Vascular lá no Instagram. Obrigada, doutor. Mais uma vez, sempre um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigada pela aula. Valeu, e a gente se vê ao vivo amanhã, 1h da tarde.